Bom, doutor Revisão, às vezes eu pego o carro aqui na oficina, o carro está superaquecendo, eu boto esse carro para funcionar e fico monitorando, e esse carro trabalha 10 minutos, 15 minutos, e a ventoinha não liga. Quando você menos espera, o reservatório de expansão começa a derramar água, ou seja, o veículo superaquece. E às vezes já troquei válvula termostática, tá? Já troquei a tampa, troquei bomba d'água, verifiquei o sistema tá tudo íntegro. Porém, a ventoinha não aciona, tá? E quando o carro é painel digital, marca que a temperatura está normal, né? Tá normal, chega lá seus 60, 70, 80, 85 graus, 90 graus e fica lá. Porém, você olha lá, até marca no painel, temperatura lá, às vezes está no meio, porém, acontece de derramar água, superaquecer. Bom, e aí é onde é que entra um conflito na cabeça do mecânico. Ele fala, olha, aqui está marcando normal. Entra com o scanner lá, dá 80, 90 graus, normal, porém lá na frente o carro está superaquecendo, podendo levar o técnico, que não tem um conhecimento profundo sobre o sistema, a ele condenar várias coisas lá no carro, inclusive trocar, chega casos, já vi casos de trocar até ventoinha, trocar o relé, testar o fusível, bom, fizeram os cambal e o defeito persiste. Bom, para solucionar isso aí, pessoal, é preciso você entender o conceito de como funciona o sensor de temperatura da água. Lembrando, o sensor, como eu expliquei, é um sensor que ele, de acordo com a temperatura, ele varia para a sua informação para o modo de injeção eletrônica e o modo através do seu cálculo matemático, né? O processador ele capta essa variação e calcula e sabe exatamente através do software a hora de ligar o eletroventilador. O que pode estar acontecendo aqui? Pessoal, o que pode estar acontecendo é que você pode estar com o elemento sensor de temperatura alterado. Ele até está marcando, ele até não acende a luz de injeção, ele até não aciona, não está em emergência, não aciona a ventoinha direto, porém ele está com o seu elemento sensor alterado. Como assim? Ó, se você deixa o carro funcionando, se você deixa o carro funcionando lá 10, 15 minutos, o carro chega ao ponto de superaquecer e não liga o eletroventilador, e você vai lá no scanner, ou você pode vir aqui com um equipamento desse aqui de medição, ou um multímetro, e você nota que está dentro da faixa. Porém, isso aqui é um defeito mascarado. Por quê? Porque lá no motor do carro, no funcionamento real do carro, ele está passando do limite da sua temperatura operacional do trabalho, que ele está derramando a água, já que, claro que para isso você precisa ter olhado, né, se eu não tenho um defeito de vazamento no sistema de arrefecimento, mangueira, selo, radiador, válvula termostática, etc. Bom, como saber isso aqui? Muito simples, pessoal. Você vai pegar um multímetro ou um equipamento desse aqui, ó, tá? Esse equipamento foi desenvolvido para técnico, mecânico e eletricista que tem conhecimento. Lembrando, antes de condenar qualquer coisa lá no carro, tem que sempre fazer teste. Você vai lá no multímetro com a chave de ignição ligada e vai testar com o conector desconectado a tensão de 5 volts, se está presente, o massa. Se está, pessoal, ok, está perfeito. Bom, aqui eu vou ligar a chave, tá? E o meu modo de injeção através do meu equipamento e a central do carro lá. Note que é uma central real. Bom, a central real, liguei a chave, eu tenho aqui uma tensão de 3,22 volts. O que significa isso? Bom, é preciso entender o que é que esses números significam para que você consiga fazer um diagnóstico rápido e preciso. Lembrando, essa aula é 0800, tá? Bom, isso significa, pessoal, quando eu tiver uma tensão de 3,5, 3,2, 3,1, significa que o motor do carro está frio. Porém, aonde que está, voltando naquele defeito que a gente estava relatando, a pegadinha? É exatamente isso. O motor tá funcionando, está aquecendo. O sensor tem que fazer isso aqui, ó. Imagina que ele estava com 3,22
E ele chega aqui, ó. Vamos supor aqui que ele chegou aqui em... Ele chegou aqui em 1.16. Dá uma variaçãozinha, tá? 1.16 volt. E fica. E o motor tá trabalhando, o motor tá funcionando. E passa 6, 7, 8, 10 minutos, tá? E aí ele baixa a mão um pouquinho. Ele vem aqui para 0,88. E quando você menos esperar, o carro superaquece. E aí o cabo fica doido. Como assim? Tá trabalhando, não tem luz de injeção acesa, mas você tem, neste caso aqui, você tem um defeito de interpretação, um defeito equivocado do sensor de temperatura para o meu módulo. Ora, se o sensor, através da sua variação, e manda essa informação para a central, mesmo o motor lá está trabalhando 10, 15 minutos, claro que depende de cada sistema, tá? Daqui a pouco o reservatório está derramando água, o carro está superaquecendo, mas se a minha central está perguntando para o sensor de temperatura e o sensor de temperatura fala para ela que a temperatura está lá com 90 graus, 89 graus, pessoal, nunca que ela vai ligar o meu eletroventilador. E, consequentemente, o carro vai superaquecer, porque lembre que lá trabalha com temperatura controlada. Entendeu? Então eu posso ter um defeito eletrônico, defeito elétrico, que pode fazer a minha eletrônica causar um defeito lá no carro. Como assim causar um defeito? Ora, não é ela que processa todas as informações, inclusive não é ela que liga o próprio ventilador. Se ela não determinar a hora de ligar o eletroventilador, nunca que a ventoinha do radiador vai ligar. Porém, não é a central que está fazendo isso erroneamente. É o sensor que está mentindo. Ora, se o sensor está falando para ela, ó, temperatura aqui está tudo filé, tá top, tá ok, tá 80 graus. E o motor está trabalhando, está esquentando, mas continua lá marcando 80, 90 graus. Pessoal, para a central, para o sistema, para o software da central, está tudo ok. O motor não está superaquecendo. Lembre-se, a maioria do sistema lá vai acionar a ventoinha a partir de 92, 94, 95, 96. Tem sistema que só liga o eletroventilador lá com 105 graus, que é o caso da Ford. Entendeu? Então nunca que ela vai ligar o eletroventilador, tá? Bom, e esse valor aqui, o que significa? Significa que eu estou com a temperatura aproximadamente aqui, um 0,74, de 89, 90 graus. Então você tem que entender toda a cadeia, pessoal. Você tem que entender como funciona o motor, os seus periféricos, os sensores, os atuadores, como funciona a parte elétrica, por exemplo, da ventoinha, estamos falando da ventoinha, como funciona o circuito da ventoinha com profundidade para que você consiga resolver isso. E é claro, a sua interpretação da estratégia do sistema. Beleza. 0, tá oscilando, pessoal, porque eu estou aqui na bancada simulando, tá? E às vezes na bancada, como os componentes que a gente usa a ver no simulador não é tão preciso. Bom, mas tá oscilando. Mas vocês viram que baixou lá para... Deixa eu ver aqui. Baixou aqui para 0,35. E mesmo assim não ligou o eletroventilador. Aqui, ó. Do lado dessa luzinha amarela é o sinal do sensor de acionamento da ventoinha. Na verdade não é sensor. Do comando do eletroventilador da ventoinha. Note que está apagado. Ora, com esse valor aqui abaixo de 0,40 já era para ter ligado o eletroventilador. Porém, lembra que eu falei para vocês que aqui trabalha com estratégia? Tá faltando o seguinte aqui, ó. Tá faltando dar partida aqui, ó. Dar partida no sistema para que o sistema comece a interpretar e só assim o modo vai interpretar a temperatura e depois vai ligar o eletroventilador aqui, ó. Olha, ligou a ventoinha lá, ó. Vendo? Acionou a ventoinha, ó. Com 0,25 a 0,30, ó.
acionou a ventoinha, tá? Agora vamos aumentar a temperatura. Aumentamos a temperatura. Diminuímos a temperatura. Desculpa, a central, ó lá, desligou. Ela desligou o eletroventilador. Ó, vamos aumentar a temperatura para 117 graus, tá? Para 117 graus. Ela calculou isso aí, né? Ela tá calculando. Olha lá, ó, ligou o eletroventilador, tá? O acionamento da ventoinha. Se eu baixar a temperatura, também o modo vai calcular. Daqui a pouco ele vai desligar o eletroventilador. Olha lá, desligou. Então é isso aí, pessoal. Para você fazer diagnóstico rápido e preciso, você tem que ter ferramentas simples, mas o maior é conhecer como funciona o sistema. Entender não só como funciona a parte de motor, a parte elétrica, como a eletrônica controla a elétrica, como a elétrica controla a injeção e como a injeção controla o funcionamento do motor. Se você não dominar essa cadeia, você pode ter baitas scanners, baitas osciloscópios, baita ferramenta de medições que você vai ficar perdendo muito tempo trocando peça doido. Lembre-se, e outra coisa, quanto mais acessórios seu carro tem, mais você tem que entender. Por quê? Você tem um carro lá que você tem 4, 5 botões, você já sabe aquilo de cor. Se você hoje comprar um carro e tem mais acessório, que tem aquecimento de banco, tem airbag, tem ABS, direção elétrica, ar-condicionado, dianteiro, traseiro, retrovisor elétrico, você cada vez mais você vai ter que testar, entender para poder você operar todas aquelas funções que tem lá no seu carro agora que você comprou o mais completo. Então lembre, quanto mais equipamento avançado você tem, mais conhecimento você vai ter que adquirir. Bom, viu aí, pessoal, como é simples de fazer o diagnóstico? Basta saber interpretar o sistema com precisão, mesmo utilizando ferramentas simples como essa aqui, ó, de medição, passo a passo. Tem dúvidas sobre isso? A gente tem tudo passo a passo lá no nosso curso de eletrônica completo, de injeção eletrônica completo, do básico ao avançado, tá bom? Qualquer dúvida, toma aí. Forte abraço.